Olá a todos, bem-vindos novamente ao Trianuncast. Hoje nós temos uma convidada especial, estamos com a doutora Raíssa Neiva. A doutora Raíssa é endocrinologista, tem a sua graduação em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fez residência em clínica médica pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e fez residência em endocrinologia e metabologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E, claro, é médica do nosso time de excelência aqui da Clínica Trianon. Eu sou Daniel Cavalcante, sou médico, psiquiatra, diretor aqui da Clínica Trianon, mas estou na minha posição hoje aqui representando toda a população que está ávida aí por conhecimentos de saúde com muita clareza, muita responsabilidade e espero, né, aqui junto com a Raíssa, esclarecer aí as dúvidas comuns de um tema extremamente importante, extremamente atual, um tema que está aí realmente na boca do povo e também está no corpo, né, de muita gente atualmente. Vamos falar de uma medicação que, quer queira, quer não, está marcando um pouco essa sociedade. Eu estava até conversando um pouco com a Raíssa aqui nos bastidores, que me parece que estamos numa transição de uma geração Prozac para uma geração Ozempic. Será? Bom, vamos entender melhor o que é o Ozempic, né, o tão falado Ozempic, né, e outras medicações aí também da seara do Ozempic. Então, Raíssa, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estar estrelando aqui esse episódio do Trianoncast. Seja bem-vinda mais uma vez, a doutora Raíssa já esteve aqui no podcast, então quem não viu o episódio sobre saúde, sobre prazeres femininos ali, né, que navegou bastante ali por questões de saúde da mulher também, voltem em algumas casas e assistam lá um episódio super especial que teve aí a doutora Raíssa também participando. Então, bem-vinda de novo, Raíssa. Vamos lá, né, Daniel? Uma grande responsabilidade falar desse tema que realmente está na boca do povo. Por motivos bons, porque a gente sabe, né, os endocrinologistas todos concordam comigo que é uma medicação excelente, né, para tratamento da obesidade, mas ao mesmo tempo rondada aí por uma série de mitos, por uma série de informações erradas e infelizmente, né, muita dessa desinformação, né, acaba atrapalhando, impactando o tratamento de pessoas que realmente precisam dessa medicação por uma doença crônica, grave, recidivante e de tratamento desafiador, né, que é a obesidade. E aí, Raíssa, eu já queria até que você comentasse um pouco, né, com o pessoal, na sua visão, claro, né, por que você acha que o Ozempic ganhou tanto destaque nesses últimos anos? Bom, primeiro, assim, ganhou destaque porque realmente é uma medicação muito boa, sem conflitos de interesse, obviamente, mas é uma medicação que, como a gente diz, promete e no paciente certo entrega um resultado excelente. Só, eu acho que antes de aprofundar um pouquinho no assunto, Daniel, é interessante a gente entender um pouquinho mais de como que funciona Claro. essa medicação, né? Então, nos últimos 10 anos, principalmente, né, de 2010 para cá, essa classe de medicações da qual o Ozempic faz parte, que são os análogos de GLP-1, ganhou muito destaque no tratamento da obesidade, né? Principalmente a partir dos estudos que começaram a descrever melhor como é que funciona o nosso eixo cérebro e intestino, que é extremamente importante para a regulação, por exemplo, do apetite. Então, o GLP-1, né, que é o hormônio no qual se baseia a ação dessas medicações, é um hormônio que nós produzimos. Nós produzimos no intestino a partir realmente do estímulo da chegada dos alimentos no intestino. E ao produzir esse hormônio, o que o intestino está avisando para o cérebro? Ei, cérebro, o intestino está cheio, né? Está chegando alimento lá. Então, vamos segurar um pouquinho o apetite. É o hormônio da saciedade, então. Exatamente. Na verdade, o grande hormônio da saciedade, para nós endocrinologistas, ainda é a leptina. Verdade. Mas o GLP-1 tá ali, na briga. Tá auxiliando. Exatamente.
é um dos hormônios que a gente chama de hormônios anorexígenos, né? Junto com a leptina, exatamente por essa ação de provocar saciedade, de atuar a nível central, lá do cérebro, numa parte do cérebro extremamente importante para a regulação de várias funções do corpo, que é o hipotálamo, e uma delas é o apetite, né? Só que fisiologicamente, né, esse hormônio natural, produzido por nós mesmos, ele dura cerca de 3 minutos, a ação dele. Né? E ele já faz isso. Então, essas medicações, elas surgiram, né, como uma oportunidade, como uma possibilidade de nós realmente estendermos a ação desse hormônio por mais tempo, né, por 24 horas, por uma semana, né, como o caso do Ozempic, por exemplo, e a gente conseguir esse efeito de inibição do apetite ser mais duradouro, né? Então, esse é o principal efeito das medicações da classe dos análogos do GLP-1, que são substâncias muito próximas em estrutura, né, desse hormônio fisiológico que nós mesmos produzimos e que vão atuar, portanto, principalmente lá no centro da fome, de regulação do apetite, no cérebro, inibindo o apetite. Então, esse é o efeito em que nós esperamos na maioria dos pacientes que fazem uso, né, dessa medicação. A gente estima que, né, em dose otimizada, né, o Ozempic, por exemplo, ele consiga diminuir mais ou menos 40% da ingestão calórica do paciente só através desse mecanismo. E os outros efeitos em relação ao próprio diminuição do trânsito intestinal, isso acontece? Isso também interfere na perda de peso? Pode interferir, mas não é o principal efeito. Essa classe, né, de medicações, eles têm realmente por função também, né, por mecanismo, diminuir a velocidade de esvaziamento do estômago, por exemplo. Então, a comida ela fica retida no estômago por mais tempo e isso também, né, auxilia na sensação de saciedade por um tempo mais prolongado. É um efeito auxiliar que ajuda na perda de peso, mas o principal ainda é a inibição do apetite a nível central. Né? Isso, talvez esse segundo efeito, né, ele explique muitos dos efeitos colaterais que a gente espera também encontrar com o uso dessas medicações. Muito bom. Doutora Raíssa já explicando aqui a magia por trás aí, né, desse medicamento. É apaixonante. O que está por trás aí desses efeitos tão apaixonantes aí, digamos assim, né, que caiu aí no gosto da população. Mas aí, né, eu te pergunto, com tudo isso, né, dá pra gente dizer que o Ozempic pode beneficiar qualquer paciente? Bom, uma pergunta interessante, Daniel, porque a gente tem visto, assim, o Ozempic sendo utilizado, né, de uma maneira um pouco indiscriminada e até perigosa, eu acho. Infelizmente, não é uma medicação cujo controle de prescrição é muito rígido. Então, a gente consegue prescrever através de uma receita normal, né? Receita branca normal, que a gente fala. Mas muitas pessoas conseguem comprar sem receita. Então, isso tem realmente tornado a febre do Ozempic aí realmente mais preocupante, eu acho. Mas sobre a sua pergunta em si, né? Não é todo mundo que se beneficia do uso do Ozempic. Então, primeiramente, é bom deixar muito claro quem são as pessoas que devem usar o Ozempic. Então, como qualquer medicação anti-obesidade, né, para perda de peso, e aqui eu tomo até cuidado de falar isso, porque eu não gosto de falar medicações emagrecedoras, medicações como é veiculado na mídia, porque eu acho que isso traz um estigma muito, muito grande e atrapalha nós profissionais que queremos ajudar a pessoa com obesidade a se tratar. Mas, enfim. Isso afasta as pessoas. Então, medicações anti-obesidade, medicações para perda de peso, elas devem ser prescritas para quem tem indicação. Então, quais são as indicações formais, vamos dizer assim? Indicações de bula para uso de Ozempic, Saxenda, sibutramina, Orlistat, outras medicações aí que fazem parte do arsenal terapêutico da obesidade. Sobrepeso com comorbidades, né? Então, sobrepeso a gente ainda usa para definir aquele critério de IMC, que é a relação de peso com altura. Então, quando essa relação é maior ou igual a 25, né? Com alguma comorbidade que possa estar relacionada a sobrepeso, então é uma pressão alta difícil de controlar, diabetes difícil de controlar também, né? A gente sabe que essas doenças estão intrinsecamente assim relacionadas. Alguma questão até de doenças mentais associadas ao sobrepeso, a gente sabe que isso é uma realidade, problemas articulares, enfim, comorbidades que possam estar associadas à questão do peso. Essas pessoas têm indicação. E
pessoas com obesidade, que aí a gente vai, portadoras de obesidade, que a gente vai definir como IMC maior ou igual a 30, independente de elas terem comorbidade ou não, né? Nos casos mais graves, depois a gente pode até discutir sobre isso, quando os IMCs eles são muito altos, maiores ou igual a 40, a gente até discute a possibilidade de cirurgia e tudo mais, mas focando um pouquinho no tratamento medicamentoso, essas são as indicações. Então, a primeira coisa, a pessoa precisa realmente ter indicação para tomar. O que a gente vê acontecendo é uma onda da prescrição do Ozempic, da prescrição temporária do Ozempic. Ah, vou passar férias na praia. Quero perder peso em 2 meses. Vou usar o Ozempic. Então, assim, isso é complicado. Isso, na verdade, a gente não está fazendo o uso correto da medicação. Lembrando sempre que obesidade não é uma doença fácil de tratar. É uma doença crônica, é uma doença recidivante, é uma doença que traz um grande desafio para o profissional de saúde, né, envolvido no cuidado desse paciente tratar. E por ser uma doença crônica, o tratamento também precisa ser crônico. Então, esses comportamentos já são totalmente assim contrários, né, ao que a gente espera, né, da correta prescrição assim do Ozempic. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que o tratamento de obesidade, no tratamento de obesidade, a gente tenta ao máximo individualizar o tratamento do paciente, né, de acordo com vários fatores, né? Então, de acordo, obviamente, com a situação financeira, de acordo com o estilo de vida, de acordo com padrões alimentares, né? É uma coisa, e esse tratamento individualizado realmente pode muitas vezes nos encaminhar para outras opções que não o Ozempic. Então, o que nós gostamos de fazer, isso justifica mais uma vez o porquê que o tratamento da obesidade ele precisa ser acompanhado por um profissional qualificado, precisa ser multiprofissional e tudo mais, precisa ser, acho que acima de tudo, individualizado, que o Ozempic não é para todo mundo, né? Então, às vezes, a pessoa que tem, por exemplo, um padrão alimentar caracterizado por muita ansiedade, muitas vezes, mesmo usando o Ozempic, ela vai ter um comportamento disfuncional com a comida, né, que o Ozempic por si só, ele não vai conseguir conter e ela vai ter dificuldade de perda de peso. Então, a prescrição do Ozempic, ela precisa ser individualizada até para ela dar resultado, porque, mais uma vez, como a gente vê o Ozempic sendo prescrito de uma maneira mais indiscriminada, acho que as pessoas elas colocam muitas expectativas no tratamento e não ver resultado frustra e afasta a pessoa do tratamento. E isso a gente não quer que aconteça, pelo contrário. A gente quer que a pessoa se engaje cada vez mais com o tratamento. Eu acho que isso aí vai muito naquilo que enxergar o Ozempic como um meio e não como um fim, né? Porque eu acho que muita gente acaba realmente caindo tendo um resultado bem frustrante por enxergar o contrário, né? Por enxergar que agora eu vou tomar isso aqui vai resolver o meu problema, eu vou ficar magro. Mas na verdade há muito por trás da obesidade, muito por trás daquela dificuldade do indivíduo de se manter num peso ideal, num peso saudável mesmo para ele. Eu, geralmente, quando converso com os pacientes, quando converso com familiares, comento muito isso, né? Da importância de a gente ver o Ozempic como algo que pode ajudar, que pode facilitar um processo, que pode até mesmo, né, por causa desses resultados rápidos que ele traz, de injetar motivação para o processo, né? Então, você se ver ali perdendo peso e a partir daquilo ali você conseguir, então, ter uma disposição e até uma condição física melhor para praticar uma atividade física, por exemplo, que o obeso muitas vezes não tem por causa, né, daquela sobrecarga musculoesquelética que ele tem. Às vezes, né, do fato de perder peso e já conseguir se engajar melhor ali numa dieta, né? Eu acho que tem muito disso, né, Raíssa? Com certeza. E só para reforçar, né, realmente, eu acho que isso acontece, as expectativas em torno da medicação são muito grandes. E eu acho que faz parte do nosso papel como endocrinologista, né, como pessoas que se prontificam a tratar adequadamente esses pacientes, alinhar expectativas na primeira consulta. Não é todo mundo que vai responder assim não é todo mundo que vai ter um resultado absurdo, aquela perda de peso lá do estudo, né? Não é todo mundo que vai ter não é todo mundo que vai se sentir confortável tomando a medicação, porque ela tem efeitos colaterais. E uma outra coisa importante é que a minha medicação, mais uma vez, ela não age sozinha. Até, né, os estudos, né, que provaram o benefício dessas medicações, os pacientes eles eram acompanhados em termos
de orientação nutricional, em termos de orientação de atividade física. Então, os resultados, eles foram alcançados, né, porque existia também essa preocupação, né? Então, eu acho que a gente precisa deixar isso muito claro para o paciente, que o tratamento da obesidade não é só tomar a medicação. Exato. E a gente está falando muito aqui em Ozempic, mas existem outros medicamentos aí que têm um mecanismo semelhante ao Ozempic, né? Que eu acho que vale a pena até a gente comentar aqui para não ficarmos presos apenas a uma marca, né? Sim, sim. E mais uma vez, sem conflitos de interesse. Isso. Pessoal, a gente está aqui falando de Ozempic porque a nossa missão aqui é trazer algo que seja facilmente compreensível pela população, né? Não caberia aqui pra gente, no propósito do nosso podcast, chegar e falar, vamos falar dos análogos de exatamente. Ninguém ia entender nada que a gente está falando. E até porque não existe competição por enquanto, né? Então, são medicações que ainda não perderam a patente. Então, a produção é feita por um único laboratório no mundo. Então, assim, realmente a gente não tem muita escolha, né, Daniel? Mas falando um pouquinho das outras medicações que fazem parte da classe, né, dos análogos de GLP-1. Então, é uma classe relativamente nova, né, de medicações, né, ela não está no mercado há muito tempo. Surgiu, os primeiros análogos de GLP-1 quase não são mais comercializados, o Exenatida, enfim, que eram moléculas de certa forma mais distantes da estrutura do hormônio original. E essas moléculas novas, o liraglutida, a semaglutida, elas têm uma maior semelhança com o hormônio. Então, a dulaglutida, então, parece que por causa disso, os efeitos são melhores, a resposta, inclusive, em pacientes diabéticos, a resposta no tratamento de obesidade, enfim. Então, essas três últimas que eu citei, a dulaglutida, a liraglutida e a semaglutida, são as outras hoje, que são as que a gente mais utiliza hoje, tanto para tratamento de diabetes tipo 2, como tratamento de obesidade. A dulaglutida é o Trulicity, que é um de outro laboratório. A liraglutida, o nome comercial para tratamento de diabetes é Victoza, e para o tratamento de obesidade, né, que surgiu depois, é o Saxenda, né, que a gente até vê, acho que é mais conhecido, de repente, né, aos ouvidos aí dos nossos ouvintes. E por último, o Ozempic, né, que é semaglutida. A molécula é a semaglutida, o nome comercial é o Ozempic. E parece que vai chegar no Brasil ainda esse ano o Wegovy, que ainda é semaglutida, mas assim como aconteceu com a liraglutida, que tem duas formulações, né, o Victoza e o Saxenda, uma que surgiu inicialmente para o diabetes e a outra que surgiu depois dos estudos, né, comprovarem a eficácia para a obesidade, com a semaglutida vai acontecer a mesma coisa. Então, a primeira medicação foi o Ozempic, né, tanto que aqui no Brasil hoje a gente só consegue a caneta que vai até a dose de 1 miligrama, nos Estados Unidos, na Europa já está autorizada a venda da caneta que vai até 2,4 miligramas, e essa caneta está chegando no Brasil, e nós vamos poder, então, utilizá-lo em dose máxima, né, visando um tratamento otimizado para a obesidade. Liraglutida e semaglutida são do mesmo laboratório, né, a dulaglutida é de outro laboratório. E eis aí mais um motivo para a população ficar atenta à necessidade de ir até um profissional. De ir até um profissional responsável e capacitado, porque existem outras opções aí de medicações além do Ozempic que podem ser talvez não apenas mais efetivas e mais adequadas para aquele paciente em si, mas também trazer até alguns outros fatores como questão de custo-benefício. Exatamente. Né? Acho que a gente até esqueceu, a gente quase não fala mais de outros tratamentos de obesidade, né? Mas dentro do arsenal hoje que nós dispomos para tratamento da doença, existem algumas outras opções também que são custo-benefício e que, a depender do perfil do paciente, vai muito bem. E os pacientes têm resultados muito bons, semelhantes até, às vezes, né, depender do paciente, como eu falei, nunca é a mesma história para todo mundo. O tratamento é individualizado e, de acordo com o perfil, características do paciente, a gente vai sempre tentar escolher um melhor tratamento, que tente abarcar todos esses fatores, né? Mas, quando bem prescrita, por exemplo, a sibutramina, que também é tão mal falada, coitada da sibutramina, é uma excelente medicação. Até o Orlistat, quando, dependendo do paciente, um paciente que tem um perfil um pouco mais volumétrico, que a gente chama, mas que faz grandes refeições, com muitas calorias, enfim, é um paciente que, por exemplo, pode ser um bom candidato ao uso do Orlistat, né, o famoso, né, eu acho que tem o nome comercial que fica mais na cabeça das pessoas, que é o Xenical, que
também é um pouco mal falado, mas que quando bem prescrito, também, o Contrave, verdade, já até esquecendo do Contrave. O Contrave que vai muito bem para aquele paciente que tem um perfil de comer emocional, que chama muita atenção, né? Aquela pessoa que sempre busca comida pela recompensa. Então, como recompensa, é uma medicação que vai super bem. Às vezes, o paciente que tem esse perfil responde melhor do que o Ozempic, né, no tratamento. Então, temos muitas outras opções, né? E, mais uma vez, eu acho que procurar ajuda médica, né, de profissionais que sejam qualificados para te oferecer esse tratamento é o que vai, de repente, trazer mais resultado. Eu gosto muito de dizer que faz parte também da nossa atuação médica prezar não apenas pela efetividade do tratamento, mas também pelo conforto. E quando a gente fala em conforto, a gente não está limitando isso aí somente a efeitos adversos. A gente está preocupado também com outras coisas que doem no paciente, como, por exemplo, o bolso O próprio dele, bolso, né? exatamente. E o tratamento com o Ozempic é um tratamento que é relativamente caro, né, Raíssa? E que pena, né, que é caro, porque, como a gente disse, é um tratamento muito bom, que muitas pessoas se beneficiariam, né? Considerando que hoje a gente tem no Brasil, por exemplo, 20% da população portadora de obesidade. Isso é muito alarmante, né? A gente está se aproximando aí de taxas, por exemplo, dos Estados Unidos, que ainda tem a maior população portadora de obesidade do mundo e tudo mais. Mas, assim, muita gente se beneficiaria, né? Então, eu acho que é o sonho de todo endocrinologista e de outros profissionais da área médica, porque eu acho que a obesidade é uma doença tão multiprofissional que eu acho que todas as outras especialidades, né? Você como psiquiatra, o cardiologista, o nefrologista, todos nós lidamos cada vez mais com pacientes portadores de obesidade. E eu acho que saber um pouco do tratamento é imperativo para todos nós, né? E saber prescrever, porque não, às vezes começar, né, com segurança pode ser uma opção, né? Então, se essa medicação fosse acessível, nossa, com certeza o tratamento de obesidade ele chegaria, né, a todo mundo que deveria chegar. E eu vou pegar até um gancho nisso, Raíssa, né, nessa questão da acessibilidade, na questão do impacto da obesidade na saúde da população, né, em termos até de saúde pública. Há alguma expectativa do Ozempic passar a ser disponibilizado, por exemplo, pelo SUS? Assim como outros medicamentos, né, enfim... Daniel, não. Por enquanto, não existe expectativa. Eu acho que faz parte até do nosso trabalho, eu acho que levantar cada vez mais essa bandeira de que a obesidade é um problema de saúde pública e tentar, né, assim, levar essa preocupação a órgãos superiores de saúde e tudo mais. A ABESO, que é a Associação Brasileira, né, de Obesidade e Síndrome Metabólica, ela tem tido um papel muito importante nesse sentido, de tentar gerar essa de tentar sensibilizar, né, os órgãos competentes em relação a isso. Talvez não comecemos com análogos de GLP-1, mas se a gente conseguisse pelo menos o acesso a medicações mais baratas, que conseguimos bons resultados quando bem indicadas, né? Ressaltando mais uma vez, é o exemplo da sibutramina, do Orlistat, por exemplo. Se pelo menos essas medicações a gente conseguisse oferecer para o maior número de pessoas, eu sinceramente acredito que a gente conseguiria bons resultados assim no tratamento da obesidade. Então, eu acho que se houver, por exemplo, né, uma diretriz, um PCDT, né, de obesidade, ainda não tem, inclusive, não existe ainda uma coisa muito bem estruturada em relação a isso, em termos de programas públicos. Eu acho que começaríamos com essas medicações mais baratas. Talvez, assim, os análogos de GLP-1 eles comecem a ser pensados, lembrados, quando perderem a patente, né? Porque aí fica muito mais barato, de repente, laboratórios brasileiros começam a produzir e ofereçam essa possibilidade, né, para o SUS, enfim, mas eu acho que essa ainda é uma realidade um pouco distante. Sim. E Raíssa, falando um pouco agora de efeitos adversos, uma vez iniciado o tratamento com o Ozempic, o que o paciente deve esperar do ponto de vista de efeitos adversos, além, claro, né, dos efeitos terapêuticos que a gente já tanto comentou aqui? Sim. Então, relembrando até o que a gente comentou, né, Daniel, sobre como o Ozempic, os análogos de GLP-1, Ozempic, Saxenda, enfim, eles atuam, muito do mecanismo, né, do efeito, né, da ação tem a ver com
efeitos gastrointestinais, né? Então, esse próprio retardo do esvaziamento gástrico que eu comentei anteriormente explica, né, muitos dos efeitos colaterais. Então, sensação de empachamento pós refeições, principalmente refeições mais volumosas, alteração da velocidade de esvaziamento do intestino mesmo. Então, constipação, ou às vezes até diarreia, que é mais comum. Às vezes, náuseas, né? Tanto por essa maior retenção de alimentos no estômago, mas também porque existe, né, a ação dessa medicação. Eu vou falar um termo técnico aqui, mas o Daniel vai lembrar, da aula de neuroanatomia lá da faculdade, da área pós-trema, né, do tronco encefálico, que existe receptor de GLP-1 lá. Então, isso explica um pouco da náusea também, da medicação. Então, é um centrinho ali do cérebro que é responsável por náusea e vômito, digamos assim. Então, tem efeito da medicação lá, então isso explica também um pouquinho do efeito colateral. Eu acho que esses são os principais. Refluxo, sintomas dispépticos, né? Então, queimação, epigástrica, refluxo também pode acontecer. Acho que esses são, assim, de longe, os principais. Fala-se muito de, por exemplo, pedra na vesícula, mas acredita-se que não existe uma relação direta da medicação com a pedra na vesícula, com a pancreatite, por exemplo, mas o próprio emagrecimento provocado pela medicação, às vezes, aumenta o risco de pedra na vesícula e, consequentemente, de pancreatite, mas a gente até recomenda, né, quem teve pancreatite antes, pelo esse risco, né, ou que tem calculose de repetição na vesícula, que evite tomar a medicação. E agora falando um pouquinho dos efeitos colaterais midiáticos, depressão. Segura aí. Eu vou deixar o Daniel introduzir, esse assunto. Segura aí. Bom, fiquem até o final, que a gente vai ter muita polêmica ainda aqui nessa conversa, tá? Vamos falar sobre coisas que estão realmente sendo muito comentadas por aí, nada mais, né? Nada melhor do que um especialista, né? Sim. Para desfazer aí alguns nós que foram feitos na cabeça de algumas pessoas, enfim. Mas ainda pegando aí o gancho dos efeitos colaterais, acho que esses gastrointestinais são os mais importantes, são os que a gente mais lida, são frequentes, não são assim, não são incomuns, digamos assim. Isso é importante falar para o paciente na primeira consulta, quando você vai prescrever o Ozempic, porque às vezes o paciente não está esperando isso e eles são o motivo do paciente descontinuar o tratamento. Eles têm muita relação costuma acontecer no início do uso da medicação e quando a gente aumenta a dose. Costuma melhorar depois, né? A gente vê a maioria dos pacientes depois se adaptando ou mesmo realmente relatando melhora nesses efeitos colaterais, e a gente lida com esses efeitos colaterais com uma série de estratégias. Então, mais uma vez, a importância do acompanhamento, né, com um profissional qualificado para que ele saiba, né, te orientar melhor sobre como manejar esses efeitos colaterais de uma maneira saudável, né? E aí cabe aqui um alerta, né, que eu gosto sempre de fazer em algumas conversas aqui do Trianuncast, em relação a isso que a Raíssa comentou, do médico explicar ao paciente o que esperar, não apenas sobre efeitos terapêuticos, mas também no que diz respeito a efeitos adversos, para que ele possa, né, ter uma clareza da jornada que ele tem ao longo daquele tratamento, para que ele possa, né, ao encontrar ali um efeito adverso, né, seguir em frente porque tem a confiança de que aquilo ali faz parte, né, daquela jornada. Ele tem a confiança de que aquilo ali é transitório, ele tem a confiança de que aquilo ali não vai evoluir, né, para nada muito grave, está dentro do script, né? E é algo que aqui na clínica a gente faz muito bem feito, né? Faz parte do nosso funcionamento aqui da Clínica Trianon, de sempre, né, prezar, investir muito tempo ali da consulta nessa orientação, nessa educação do paciente perante o tratamento que ele já está inserido ou que ele está prestes a iniciar. Né? Sim. E ainda sobre os efeitos colaterais, né, uma dúvida que surge muito, né, dos pacientes que, enfim, nos procuram para tratamento e para os quais a gente eventualmente prescreve o Ozempic, é se os efeitos colaterais têm a ver com a eficácia da medicação. E a resposta é não. Tem pessoas que têm uma resposta excelente de perda de peso e não tem efeitos colaterais, né? Ou então, tem efeitos colaterais. Tem pessoas que não respondem muito bem ao Ozempic, porque talvez o Ozempic nem seja a melhor medicação para ela naquele momento, mas que tem muitos efeitos colaterais, ou também não tem efeitos colaterais. Então, assim,
na verdade, o efeito, né, ele é de certa forma imprevisível, tanto dos efeitos colaterais como da resposta, mas não existe uma conexão, digamos assim, Entendi. entre Não existe eficácia da aquilo, medicação então. e efeitos colaterais. Eu comecei a tomar, só que diferentemente do meu vizinho, eu não tive os efeitos adversos que ele teve no início do tratamento. Então eu acho que eu não vou ter o mesmo resultado do que ele. Exatamente, eu não tive náuseas, por exemplo. Então é porque não está funcionando. Não. Você pode ter náuseas e estar funcionando super bem, como você pode não ter náuseas e não funcionar, não funcionar muito bem. Então, assim, não existe realmente essa relação, né? Inclusive, Raíssa, não foram poucos os casos de pacientes que comentaram comigo, sabe? Que não comentam às vezes na frente do endocrinologista, né? Mas confessam no psiquiatra. Doutor, eu tava tomando lá o Ozempic, né? Naquela dose inicial, e aí, enfim, tava de boa, né? Não deu nenhum efeito colateral, e aí eu mesmo aumentei a dose, né? Eu dou cedo espaço aqui para você puxar a orelha aí desses pacientes aí. Gente, e essa sensação de inocuidade, né, da medicação, isso é muito frequente também entre os pacientes, mas realmente não façam isso, porque se alguma coisa acontecer, eu também, na minha pouca experiência assim, profissional, já vi alguns casos assim desastrosos realmente envolvendo o Ozempic, inclusive com internação, né, por constipação severa, né, porque as pessoas não souberam aumentar a dose no tempo correto, não fizeram o escalonamento que precisa, né, para a gente chegar na dose máxima de maneira correta, que usaram o Ozempic lá todos os dias e não as aplicações todos os dias e não as aplicações semanais, como a bula manda, né, como a medicação ela foi criada para ser tomada, para ser aplicada. Então, assim, essa é uma mensagem importante, assim, usar a medicação por conta própria pode acabar te trazendo mais riscos do que benefícios, mais riscos do que, né, o resultado do que você, o tão esperado resultado de perda de peso que você está aguardando, né? E isso, mais uma vez, causar frustração e te afastar de um tratamento que, às vezes, realmente precisa ser feito, mas que poderia ser feito de uma maneira mais segura se tivesse uma equipe, né, de profissionais, não só o endocrinologista, mas o nutricionista, o próprio nutrólogo, né? E hoje a nutrologia ela também trata muito de obesidade. Então, por trás, né, te orientando e te auxiliando nesses momentos em que os efeitos colaterais acontecem. Eu também, Raíssa, já vi casos de pacientes se darem muito mal por causa de um uso indiscriminado do Ozempic. Pacientes que tinham outras condições e aí acabaram, né, nessa combinação ali com o mecanismo do Ozempic, tendo algumas complicações, como broncoaspiração, por exemplo, né? Pacientes que estavam em uso de algumas medicações opioides ali para tratamento de dor, né? Alguns pacientes dependentes químicos também, alguns pacientes com algumas pneumonias, né, de algumas pneumonias crônicas mais graves, que acabam que são menos sensíveis a refluxo, por exemplo, acabam podendo exacerbar essas pneumonias. Então, esse alerta que você deu é realmente de grande relevância. E até puxando um gancho sobre o que você falou, Daniel, uma preocupação até cada vez maior dos anestesistas, né? O que anestesista tem a ver com esse podcast? É tudo. Porque o Ozempic, ele realmente, né, a gente sabe, o Ozempic, liraglutida, né, então Saxenda, liraglutida, semaglutida, enfim, medicações dessa classe, retardam o esvaziamento gástrico, né? Então, os pacientes que estão usando essas medicações, eles devem ser bem orientados, muito bem orientados, contra o preparo para procedimentos invasivos. Isso desde endoscopia, por exemplo, que exige anestesia geral, né, até uma cirurgia, né? E, idealmente, essas medicações elas precisam ser obrigatoriamente retiradas antes, porque o risco de acontecer, o que você falou, uma broncoaspiração, né, de no momento até da intubação acontecer alguma intercorrência grave, é muito alta, né? Cada vez mais, até sociedades de anestesiologia ao redor do mundo têm cada vez mais falado sobre isso, em congressos, em publicações, né? Sobre, vamos colocar entre aspas, né? O perigo do uso dos IGLP-1s no perioperatório de qualquer tipo de procedimento invasivo que exija anestesia geral. Então, muito cuidado em relação a isso. Isso é mais um perigo do uso indiscriminado. As pessoas não sabem disso e acaba acontecendo coisas absurdas. Por exemplo, quando ela vai fazer um procedimento eletivo, uma endoscopia, né, que a gente faz hoje, assim, né, por dispepsia, realmente, né, na maioria das vezes precisa desse exame. E aí acontece um acidente tão grave, às vezes até fatal, né, na preparação para a endoscopia. Então, muito cuidado mesmo. Eu acho que, talvez, de todos os efeitos colaterais, eu acho que esse é um que realmente me preocupa e que tem preocupado muitos médicos, assim, de maneira geral.
E falando ainda, né, sobre consequências do Ozempic, rolou uma trend aí um tempo atrás, que ainda está rolando, na verdade, mas eu acho que a gente até saiu um pouco do hype dessa trend, sobre uma tal de Ozempic Face, ou em português, rosto de Ozempic. Cabeça de Ozempic. Cabeça de Ozempic, verdade. Em português brasileiro ficou como cabeça de Ozempic, né? E aí, né, a gente estava falando aqui de uma medicação, né, que caiu no gosto da população, principalmente aí por resultados que tem a ver aí com a parte visual, né, com a autoestima do indivíduo, né, porque quando você emagrece, você chega ali naquele peso mais desejável, consequentemente na aparência física também, que muitos desejam. Mas aí, por outro lado, né, o indivíduo começou a ficar, mas aí eu vou ficar magrinho, vou ficar meio que dentro da minha forma, mas vou ficar com uma cabeça esquisita, é isso? Com essa tal de cabeça de Ozempic? Afinal, Raíssa, o que é essa cabeça de Ozempic, né, e o que está por trás de tal consequência? Então, antes de responder, eu vou fazer mais um alerta, que é realmente, assim, tomem cuidado com as coisas que vocês veem, ouvem, leem nas redes sociais, porque, mais uma vez, eu acho que o que se propaga nas redes sociais é muito dessa inocuidade da medicação, ou seja, a medicação ela é muito segura. Ela é segura, sim, em quem tem indicação de usar, em quem usa correto, né? E não assim, e muitas vezes isso acaba encorajando, né? Esse uso indiscriminado que a gente tem falando e, enfim, tudo mais que a gente falou no podcast. Então, muito cuidado com as informações de mídias sociais em relação a isso. Caiu na boca do povo, caiu na boca de influencers, de outros famosos. Então, procure a informação correta, em fontes corretas, como o nosso podcast, para você não sair prejudicado, né, dessa trend. Mas, enfim, a cabeça de Ozempic. Então, a gente vem falando, né, dos efeitos que a medicação ela tem realmente, assim, em alguns pacientes, né, a perda de peso ela pode ser muito rápida. E quando a gente perde peso, pessoal, a gente não perde só gordura. A gente perde massa muscular também, né? Pra gente ter uma ideia aí de cada... Vamos colocar sem, obviamente, atividade física, dieta equilibrada por trás. Cada quilo que a gente perde, mais ou menos 20% é de massa muscular. Então, a pessoa que tem a cabeça de Ozempic é provavelmente aquela pessoa que perdeu muito peso com o uso da medicação e que, além da gordura, perdeu realmente massa muscular. A pele ficou mais flácida por causa disso. A cabeça ela ficou desproporcional em relação às outras regiões do corpo, porque em todas as outras regiões do corpo, né, aconteceu isso. Perda de gordura, perda de massa muscular. Então, proporcionalmente, né, causa uma certa estranheza, né? Isso realmente pode ser minimizado pela perda de peso saudável, que é o que a gente tenta fazer em todos os pacientes, né? A gente almeja para todos os pacientes, que é uma perda de peso em que, sim, a gente prioriza uma perda de gordura, mas a gente quer que o paciente mantenha ao máximo, né, por exemplo, uma boa porcentagem de massa muscular. E como é que a gente faz isso? A gente pede auxílio dos nossos amigos nutricionistas, então, alô, Melissa, para ajudar a gente nessa função. Então, a dieta ela tem que ser o mais equilibrada possível. Quando eu falo equilibrada, gente, não é restritiva, tá? São coisas totalmente diferentes. Então, existe com certeza a possibilidade de você ter uma dieta extremamente equilibrada e você continuar comendo seu chocolate de vez em quando, você continuar tomando a sua cervejinha do final de semana, o vinho com o marido, né, no final de um dia estressante, mas desde que, né, o restante seja equilibrado, seja com uma quantidade certa de nutrientes, então proteínas, carboidratos, fibras e tudo mais. E isso não é uma dieta restritiva. Sinceramente, sou muito até ortodoxa em relação a isso, mas acredito que dietas restritivas, elas não são o caminho para um tratamento saudável de obesidade, porque, em palavras bem claras, não funciona. Funciona por 2, 3 meses, o paciente perde peso, mas ele não consegue manter isso para o resto da vida, que é o que a gente quer, né? Que o paciente ele realmente incorpore essa dieta equilibrada para o resto da vida. Lembrando que a obesidade é um tratamento crônico. E também, e aí pedindo um outro alô para os nossos amigos educadores físicos, eu acho que isso também acontece quando a pessoa ela se propõe, né, a fazer atividade física, né? Porque é através da atividade física aeróbica, de resistência, principalmente de resistência, então musculação, pilates e tudo mais, que ajuda a pessoa a manter, a criar massa muscular e, de repente, diminuir esses efeitos de desproporcionalidade que o emagrecimento rápido e não saudável causa,
Pessoal, quando a gente fala em obesidade, a gente fala em algo muito complexo. São muitas camadas aí, né, que o indivíduo tem que se atentar para que realmente o processo seja fluido, para que realmente o processo seja confortável e para que os resultados, né, sejam ali realmente dentro da expectativa do paciente e do profissional de saúde, né? Então, eu acho que vale aqui o convite, inclusive, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, voltar a algumas casas e assistir ao episódio de emagrecimento, né? No qual eu entrevistei aqui a Melissa, nutricionista do time, em que ela trouxe à tona aí várias dessas coisas aqui que a Raíssa comentou aqui por cima, para que vocês tenham então essa noção mais completa, né? De quão complexo é esse tema e do quanto que é importante ter ali um acompanhamento profissional, né? Um acompanhamento de um especialista por trás, para que realmente você consiga os resultados que você quer. E aí, Raíssa, deixa eu te perguntar mais uma coisa, né? Com toda essa consequência aí, né, relacionada ao Ozempic, né, e cada vez mais pessoas tomando, a gente naturalmente vai se deparando com efeitos que, como você mesmo já fez a análise aqui, não necessariamente estão relacionados ao medicamento em si, mas a outros fatores relacionados à população que usa tal medicamento, né, ou à obesidade em si, né? E aí também, né, eu ouvi falar um dia desse, até num caso de um casal que estava prestes a se separar, porque o marido, né, no caso, o homem lá do casal, ele estava com apatia, e aí a esposa estava meio que colocando essa apatia na conta do Ozempic, falando, desde que ele começou a tomar esse Ozempic aí, que ele tá mais apático, não sai mais de casa, não quer mais se socializar. E aí, jogo pra você também, né? Tem a ver ou não tem com o Ozempic? Coitado do Ozempic. Vou defender esse é o momento do Trianon Cast em que o Ozempic sentou no banco dos réus, e aí a Raíssa aqui tá como advogada, né? Uma advogada de defesa, mas vamos lá. Então, eu acho assim, que isso, antes de responder objetivamente a pergunta, eu acho que eu não consigo ser objetiva, já deu pra perceber no podcast, mas eu acho que nós precisamos lembrar, né, que por que tratar a obesidade e sobrepeso é tão difícil? Gente, comer é muito bom. Quem não gosta, né, enfim, de sentar à mesa, né, ao redor de uma refeição palatável, de uma refeição gostosa com seus amigos, com sua família e não aproveitar esse momento sem se sentir culpado. Então, assim, comer, gente, é uma atividade social, né? Então, daí a nossa grande responsabilidade, inclusive, de tratar os pacientes com obesidade e manter a comida na sua posição de ser social, né? O paciente, ele precisa continuar a ter o prazer de comer. A gente não quer retirar isso de maneira alguma, né? Isso é, inclusive, um dos motivos pelos quais as dietas restritivas não funcionam, porque o paciente ele perde esse prazer, né? De comer coisas que ele gosta de preparar, que ele gosta de cozinhar, que ele gosta de comer com os amigos, enfim. Então, eu acho que esse é, inclusive, um dos objetivos do tratamento. E eu acho que, às vezes, isso pode acontecer com qualquer medicação, né, que a gente usa para tratar a obesidade. O Ozempic, por diminuir o apetite da pessoa, acaba tornando essa pessoa uma pessoa menos social, né? Realmente, ela vai se sentir mais saciada com um pedaço de pizza e não com 3, como ela comia antes, né? Nesse encontro de amigos. Ou, às vezes, não vai conseguir tomar 3 taças de vinho com a esposa ou com o marido, como costumava fazer, né? Então, acho que é uma coisa importante da gente falar para o paciente, estimular o paciente a continuar tendo esses momentos. Mais uma vez, alinhar expectativas aqui na primeira consulta é fundamental. O paciente precisa saber do que vai mudar na sua rotina, do que pode mudar essa rotina. Inclusive, o Ozempic, por si só, eu acho que os endocrinologistas que estão nos ouvindo aí sabem, assim, uma coisa mais particular da especialidade, a gente percebe que os pacientes eles começam a ter um pouco de deturpação até de sabor, assim, eles começam a ter realmente preferências diferentes, né? Então, aquela pessoa que gostava muito de doce, talvez vai olhar o doce com menos apetite do que olhava antes, vai preferir realmente alimentos mais cítricos, mais gelados, isso acontece realmente, deturpa um pouco o sabor. Então, a pessoa saber disso de antemão, eu acho que já diminui um pouco da ansiedade. Olha, isso pode acontecer,
né? Então, procure maneiras de repente, né, achar, ainda com a comida, outras formas de se divertir, né? Mas não deixe de fazer não deixe de ter esses momentos. Eu acho que isso é muito importante, né? E se às vezes momentos como esse fazem muito parte da rotina da pessoa, ela se, de certa forma, abster disso, né, vai trazer mais tristeza, vai trazer mais reclusão, vai realmente, né, fazer a pessoa se sentir mais infeliz. Então, eu acho que a gente precisa, inclusive, estar muito atento em relação a isso nas consultas, né? Mais uma vez, isso não é um efeito direto da medicação. Então, se a gente procurar na bula, né, a gente não vai encontrar uma plausibilidade fisiológica entre o uso de Ozempic e o surgimento de doenças mentais. Mas, realmente, eu acho que o contexto conta muito. Sim. E aí, Raíssa, eu vou até me permitir trazer um pouco também da minha impressão sobre isso. Eu vejo muito nessa questão aí relacionada ao indivíduo em uso do Ozempic ficar mais recluso, uma dinâmica semelhante à que a gente vê na dependência química. Então, é uma questão relacionada estreitamente de repertório. Então, um indivíduo dependente químico, ele passa a ver, por exemplo, vamos supor aqui um dependente de álcool. Então, ele passa a ver aquela atividade como uma atividade na qual ele vai ingerir álcool. Né, uma atividade na qual ele vai entrar em contato com aquela substância. E aquele é o principal motivador para ele se engajar naquela atividade. E aí, a partir do momento que eu privo, né, de certa forma, aquele indivíduo, né, de se engajar naquela substância, né, naquela fonte de prazer, eu acabo tirando, então, a motivação daquele indivíduo se engajar naquela atividade como um todo. Então, quando eu vejo isso no contexto de um indivíduo em uso de Ozempic, eu passo então a me questionar, será que aquele comportamento que o indivíduo tinha com o alimento, com a comida, já não era um comportamento meio que de dependência, um comportamento que tem uma dinâmica semelhante à que a gente vê no vício, né, no vício de substâncias, e até porque quando a gente fala em dependência, não existe só a dependência química, existe a dependência comportamental também, né? Existe o vício em substâncias químicas, mas existe também o vício em outros elementos aí que geram prazer, como por exemplo, comida. Né? E o que você falou é muito verdade, Daniel. Inclusive, assim, a gente aprofundando um pouquinho mais o estudo sobre fisiologia do apetite, né, a gente consegue definir muito bem dois tipos, né? O apetite que a gente fala homeostático, que é aquele de estou com fome e comi. Né? E o apetite que a gente fala hedônico, que é muito disso, muito do comer estar relacionado com prazer, com memórias afetivas, né? Com cheiro, com gosto das coisas, né? Com lembranças boas. Então, assim, realmente, quando a gente estuda mais esse apetite hedônico, a gente vê que muitas das vias, né, cerebrais que envolvem hormônios, neurotransmissores, enfim, que estão envolvidos, né, nas questões dos vícios, né, por substâncias químicas e tudo mais, também são encontrados na obesidade. Então, olha, isso reforçando, né, a complexidade dessa doença e como ela precisa ser abordada com muito cuidado. A necessidade do profissional ter essa sensibilidade de ir muito além ali do que se refere, né, ao controle alimentar, né, ao controle de caloria, de ingesta calórica, e conseguir enxergar essas nuances do comportamento ali do paciente que está em uso da medicação. E eu acho que quando isso, como eu falei, né, o tratamento ele precisa ser o mais confortável possível para o paciente. Então, assim, o paciente precisa estar feliz com o tratamento. Né, com o Ozempic, sem o Ozempic, enfim, precisa estar feliz com o tratamento. Se isso acontecer, que você falou, claramente essa pessoa para mim não está feliz. Exato. Né? Então, será que vale a pena continuar com o tratamento? Né? Então, assim, como eu falei, existem outras opções. Talvez essa pessoa, né, ela seja o perfil que se encaixa em outras opções. Então, por que não tentar trocar o Ozempic por outra opção? Porque, às vezes, as pessoas se agarram com a ideia do Ozempic como a única estratégia possível para me fazer perder peso, mas não, né? Como a gente falou, essas análises, essas nuances, né, elas acontecem o tempo todo na consulta. Então, a gente precisa, no segmento do paciente, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, identificar essas situações de risco e ajudar o paciente da melhor forma possível, mesmo que isso significa tirar o Ozempic. E aí, Raíssa, vamos supor então agora um paciente que já está em tratamento há um tempo com o Ozempic, está há meses já em tratamento com o Ozempic, conseguiu uma bela de uma redução ponderal e uma melhora ali, né, no organismo dele em termos de saúde metabólica. Aí chega então naquele ponto em que a gente se pergunta qual o momento de interromper a medicação. Ok.
Muito polêmica essa pergunta também. Na verdade, eu acho que muitas pessoas, às vezes, muitos pacientes já chegam nos abordando, né, na consulta com essa pergunta. Mas, doutora, até quanto tempo eu vou tomar o Ozempic? É muito caro. Aí eu falo, bom, vamos com calma. E aí, relembrando todo aquele discurso que a gente, né, faz questão de falar durante o podcast, né? Obesidade, uma doença crônica, como pressão alta, como diabetes, como depressão, né, como osteoporose, enfim. E por causa disso, né, por ter essa percepção, e essa percepção é cada vez mais clara para nós endocrinologistas, eu acho que ela precisa, inclusive, ser perpetuada para a população de uma maneira geral. A gente precisa entender a obesidade com a complexidade que ela merece. E exatamente por isso, né, o tratamento da obesidade é crônico. Então, não existe uma resposta para essa pergunta. Até quando eu vou usar o Ozempic? Eu sempre falo, não sei. Depende muito. O tratamento da obesidade, na verdade, a resposta ao tratamento da obesidade, ela tem algumas fases, né? Então, ela tem uma fase de perda progressiva de peso, né? Em que o paciente ele se sente realmente muito bem, enfim, vê que a medicação tá dando certo. E em todo o tratamento, com qualquer que seja a medicação, a gente chega num período de platô, né? Com o Ozempic também pode acontecer isso. E, às vezes, a gente acha que a medicação está sendo mais importante na fase de perda ativa de peso. Porém, a medicação ela é ainda mais importante na fase de manutenção da perda de peso, né? E isso tem uma explicação, né? Quando a gente perde muito peso, acontece o que até o Daniel tinha me perguntado aqui nos bastidores da melhora da eficácia metabólica. O que é isso? Realmente, o nosso corpo, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele trabalha para a Raíssa das cavernas, para o Daniel das cavernas, para o Ciclano das cavernas. Então, nosso corpo ele vai sempre trabalhar no sentido de poupar energia. Então, o nosso cérebro trabalha com um set point, por exemplo, do maior peso que a gente teve na vida. Então, a partir do momento em que a gente perde peso, isso é entendido para o nosso cérebro como uma agressão, como uma situação de privação energética. E começam a acontecer uma série de mecanismos de adaptação que facilitam o ganho de peso. Então, realmente, o nosso metabolismo basal, né, a energia que a gente, por exemplo, gasta, nossa taxa metabólica basal diminui, né? Os hormônios da fome aumentam. Então, se a gente não estiver tomando uma medicação, o paciente que está em tratamento crônico, não estiver tomando uma medicação, não estiver engajado no estilo de vida mais saudável, nessa fase da manutenção do perda de peso, se ele parar a medicação de uma hora para outra, o que vai acontecer? Muito provavelmente, né, esse paciente vai reganhar peso. Muito provavelmente. De uma maneira menos impactante, se realmente ele estiver engajado no estilo de vida mais saudável. Então, se aquele paciente que ao longo do tratamento percebeu e conseguiu colocar em prática tudo que a gente conversou de dieta equilibrada, de atividade física regular e tudo mais, se a gente parar a medicação em um momento em que ele se sente assim confortável, pode ser que ele não reganhe peso ou que ele reganhe um pouco de peso, mas que ele continue tendo aí por um período mais longo, né, o resultado daquele tratamento. Mas aquele paciente que para de usar a medicação e o contexto volta a ser caótico, esse paciente vai reganhar peso. E daí surge, inclusive, um grande mito de tratamento de obesidade, né? Que é o efeito rebote, que muitas pessoas acreditam que existe com o Ozempic, mas que, na verdade, existe com qualquer tratamento de perda de peso. Se for dieta e atividade física, vai acontecer a mesma coisa, né? Se for sibutramina, vai acontecer a mesma coisa. Orlistat, vai acontecer a mesma coisa. Então, o segredo é esse. É, na verdade, você usar o tratamento sem você ter uma esperança de término. Porque, na verdade, sou horrível, né? Parece que eu estou sentenciando o paciente para sempre. Mas, assim, não. É bom a gente começar o tratamento, assim, sem realmente ter essa pressão de uma data para acabar o tratamento. A gente vai usando a medicação, a gente vai percebendo o paciente vai ficando mais confortável com a situação. Ele vê que ele está dando resultado, ele vê que ele tem uma capacidade maior de autocontrole, porque ele aderiu às medidas de atividade, às medidas de estilo de vida mais saudáveis e tudo mais. E em algum momento, isso é uma decisão compartilhada entre o médico e o paciente, se a gente achar que dá para parar, que existe segurança de parar, a gente vai parar. De uma maneira também, né, responsável. Se for Ozempic, por exemplo, diminuindo as doses aos poucos, né, até o paciente ficar sem medicação, ele
perceber como é que ele ficou sem a medicação e, de repente, até voltar. Então, assim, não existe uma resposta. Mais uma vez, o tratamento é individualizado e a gente pode precisar usar, sim, por um longo período, essas medicações, né, anti-obesidade. Sim, excelente, excelente, Raíssa. Eu estou adorando aqui o nosso papo, né? Tem papo aqui para mais de metro, inclusive. Daria para Tem. passar mais uma hora conversando aqui. Mas nós temos a Raíssa aqui sempre conosco, né, no nosso dia a dia, no nosso círculo aqui da Trianon. Então, com certeza, a gente vai ter um outro momento aqui com a Raíssa para falarmos aí, quem sabe, mais ainda sobre esse tema ou outros temas aí que são de grande relevância aí para a população com relação à saúde, né? Então a gente conversou aqui, né, bastante sobre a questão do Ozempic e eu acho que chegou no nosso momento de passar a mensagem final, Raíssa, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Eu vou até puxar um pouco, tá, a linha aqui dessa mensagem final e jogar para você completar. Eu acho então, pessoal, que para todos aqueles que estão, né, sofrendo aí com sobrepeso ou obesidade, buscando superar esse problema, tanto do ponto de vista de saúde, quanto do ponto de vista também de satisfação com a aparência, cuidado para não irem até o médico já meio que querendo o Ozempic, né? Ah, doutor, eu vim aqui porque eu queria tomar o Ozempic, porque eu vi que fulano de tal, ciclano, beltrano, né, se deram muito bem com o Ozempic, eu também quero aquele resultado. Porque ao chegar para o médico já, né, com esse plano em mente, você pode se frustrar. Você pode ter um resultado diferente daquele resultado que o seu vizinho conhecido teve, e você pode acabar se privando de ter um caminho que talvez seja até melhor para você, tanto do ponto de vista de resultados, quanto também do ponto de vista de custo-benefício, tá? Então, Raíssa, o que que você falaria, tá, para os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão assistindo também em vídeo, sobre esse comportamento hoje que a gente vê das pessoas irem atrás do Ozempic e não irem atrás ali da solução para aquele problema? Eu acho que isso tem muito a ver também, Daniel, com um pouquinho da característica da nossa geração, né? Nossa geração é muito imediatista. Então, eu acho que esse querer o Ozempic, né? Querer uma solução rápida, né? Passa muito por isso, né? Por essa necessidade de um resultado rápido. E, na verdade, como a gente discutiu muito no podcast, o que nós, profissionais da saúde, queremos sempre oferecer para o paciente é uma estratégia segura e uma estratégia que tenha resultados, talvez não a curto prazo, como a maioria das pessoas procuram, mas a longo prazo. E uma estratégia que seja duradoura, que a pessoa ela consiga manter por um tempo indeterminado, porque a gente quer realmente que ela carregue para o resto da vida essa ideia de que a dieta é equilibrada, de que fazer atividade física, de que usar a medicação quando necessário e bem prescrita é a melhor estratégia, né? E não soluções mirabolantes, fórmulas mágicas, que muitas vezes, infelizmente, a gente vê sendo propagadas, né? Aí pelas mídias, enfim, por alguns profissionais que não são tão sérios assim no manejo dessa questão. E uma outra coisa, mensagem, né, que eu gostaria de falar, que às vezes esse comportamento, né, e muitas vezes a propagação da desinformação, né, em relação à medicação, afasta quem realmente precisa do tratamento, né, enfim, desse tratamento todo multiprofissional, enfim, do tratamento adequado da obesidade. A obesidade é uma doença extremamente estigmatizada e existe ainda muito no meio profissional, né, enfim, entre profissionais de saúde, na população, enfim, uma crença de que ela é uma doença de pessoas que são relaxadas, né, de que, na verdade, existe essa cultura da culpa, né, da pessoa portadora de obesidade. E eu acho que isso, essa desinformação, esses comportamentos, eles, pelo contrário, ao invés de estimularem essa pessoa que precisa a procurar ajuda, a procurar o tratamento adequado, eles acabam afastando a pessoa, né, de procurar essa ajuda. E eu acho que isso também reforça muitas vezes o comportamento de inércia, né, de inércia profissional no tratamento da obesidade. Porque as pessoas, né, não vão querer usar, ninguém vai querer, as pessoas não vão querer prescrever, e, enfim, também desencoraja, eu acho que até a prescrição errada, discriminada, enfim, que a gente tem visto, né, da medicação. Então, acho que a minha mensagem principal é
Se você, né, é portador de obesidade, de sobrepeso, acredito que você precise de um tratamento, sempre procure um profissional realmente qualificado para você receber o melhor tratamento, né? Rede social não é médico. Não é TikTok, Instagram, não é nutricionista, não é médico, não é professor de educação física, né? Mais uma vez, as soluções que são apresentadas lá não são necessariamente as soluções que vão funcionar para você. Então, se você quer um tratamento individualizado, procure a atenção especializada, né? Procure a atenção de quem vai ajuda, de quem pode realmente te ajudar de forma segura, de forma embasada cientificamente, enfim. E que, com certeza, vai conseguir te trazer melhores estratégias. E lembrem-se que muito melhor do que um resultado rápido é um resultado sustentável. Exatamente. Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado por essa participação tão especial aqui, Raíssa. E a todos vocês que nos ouviram ou nos assistiram, convido vocês a continuarem acompanhando o Trianon Cast. Toda semana a gente traz um episódio novo aqui, com todo o cuidado e a responsabilidade que o nosso time Trianon tem de trazer informações em saúde da forma como a população precisa, da forma como a população se beneficia. Aproveitem e assistam os episódios anteriores, caso não tenham assistido ainda, e vejo vocês na próxima semana. Até lá. Foi um prazer, pessoal.